Olá, chegou mais um podcast Gestor 360 Graus aqui na Brasil Mentoria, sempre trazendo para vocês, através dos nossos convidados, informações incríveis, experiências incríveis. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo familiar, é isso mesmo. Nós vamos trazer aqui duas personalidades e duas autoridades naquilo que elas fazem. E elas vão se apresentar já aqui e falar sobre o trabalho delas junto às empresas e contribuir com a gente nesse dia de hoje, nesse programa de hoje. Eu não vou apresentar elas, eu vou deixar que elas se apresentem. E hoje nós estamos aqui com... Olá, muito prazer. Eu sou a Thalita Coral, da Thalita Coral Consultoria e Treinamento. Sou fundadora da Se Eu Fosse Cliente. Sou especialista em experiência do cliente e atendimento. Também sou especialista em direito do consumidor, tenho certificação internacional em jornada do cliente e então estou muito feliz em estar aqui para dividir com vocês a minha experiência, e compartilhar e também tomar um cafezinho aqui com o Edmilson e também com a minha parceira aqui de negócio. Tudo bem? Eu sou a Débora Coral, sou especialista na área de atendimento também, parceira da consultoria Thalita e trago aí na minha mala mais de uma década na área de atendimento. Tenho muito boas histórias para contar também e fiquei muito feliz com esse convite, de falar de um tema tão vital para uma empresa, que é atendimento, que é a gestão, que é a liderança, e espero que esse bate-papo seja muito proveitoso. Bom, Débora, vamos começar contigo aqui. Essa minha curiosidade, empreender é algo desafiador, por isso que intrínseco ao empreendedorismo, ao empreendedor, é o grau de risco que é empresariar. Eu sempre digo que empreender, a gente empreende em qualquer área. Um professor, ele está empreendendo, ele está colocando a vida dele ali dentro, 25, 30 anos de estudo, então, mas a empresa traz essa característica, que é do empreender, que é o risco. E quando nós falamos de empreender, depois nós falamos que empreender numa estrutura familiar, onde duas irmãs resolvem trabalharem juntos nos seus projetos, como é que é essa história? Me conta aí como é que nasceu isso, e como é que é essa convivência de empreender e ao mesmo tempo manter essa relação familiar. É um grande desafio, A gente, sem querer, os nossos caminhos se cruzaram. Eu tive uma formação em contabilidade, a Thalita também. Ela teve uma carreira profissional bem distante da minha. Nós trabalhamos em empresas diferentes, em cidades diferentes. E sem querer, cada uma foi desenvolvendo um lado diferente da outra. A Thalita voltada mais para essa área de experiência, de gestão, de jornada do cliente. E eu também na área de atendimento, porém com um olhar mais analítico, mais de processos. E a Thalita iniciou, a Se Eu Fosse Cliente, começou as consultorias. E eu lembro que nas conversas que nós tínhamos sobre os projetos que ela estava desenvolvendo, ela trazia os problemas, a gente sentava num cafezinho mesmo, no final de semana, e eu conseguia enxergar alguns pontos que ela não conseguia enxergar, justamente porque a gente tem essa diferença de uma pensar de uma maneira, de ter uma visão, e a outra pensar um pouquinho diverso, mas que se complementam. Então, sem querer, foi muito orgânico, foi muito natural a gente olhar para um projeto e dizer, não, a gente precisa disso, e olhar, não, e também precisa disso. E aí chegou a dado momento que nessas conversas foram acontecendo mais vezes, ela olhou para mim, não, aquele projeto eu preciso de ti. E aí eu estava na transição de carreira, pensando o que fazer, veio maternidade, eu dei uma pausa, e aí eu falei, ok, vamos entender esse projeto aqui, eu gosto dessa área, eu sei fazer isso e vamos seguir. E então a gente começou com essa parceria, a Thalita com o Instagram, enfim, com posicionamento em rede social, em LinkedIn. As empresas buscam a Thalita para algumas consultorias e eu participo nessas áreas em que a gente realmente vê que a empresa precisa de algumas mudanças, de algumas alterações ou algumas pequenas melhorias, mas que lá na frente vai fazer muita diferença. Então, é muito engraçado que a gente conversa assim, a partir do momento que nós falamos de negócio, a gente tem uma tratativa completamente diferente de como irmãs, de quando irmãs. Quando se fala em negócios, a nossa linguagem às vezes até muda. O tom de voz muda para a gente se comunicar quando a gente está falando de negócios. Talvez por conta da nossa formação profissional, né? Tanto a dela quanto a minha. Eu digo que eu tive uma formação meio boring, né? Meio engessada, que é mercado financeiro, as coisas tudo muito certinho. Mas a partir do momento que a gente fala de negócios, fala dos projetos,
Como eu falei antes, a gente se reveste daquele cargo que a gente está ocupando naquele momento. Então, naquele momento, nós vamos falar de negócio, nós vamos falar os problemas da empresa e a gente deixa as nossas diferenças, as nossas histórias de quando era criança para trás e trabalha especificamente no problema da empresa para resolver o problema da empresa. E é muito legal que, em alguns momentos, né, durante esses projetos que nós fizemos, a gente sai de uma reunião, a gente sai de um bate-papo ali para resolver um problema, a gente entra no carro, era para naquele momento a gente relaxar, distrair. Não. Enquanto a gente não para de falar de negócios, a gente não consegue relaxar, a gente não consegue trazer um detalhe pessoal. Naquele momento, a gente é o profissional. E eu acho que dá certo por conta disso, porque a gente entende que a vida pessoal ela vai ficar um pouquinho de lado e a gente vai tratar do problema, a gente vai tratar de negócios. Thalita, como é que é para ti, né? É muito interessante isso, né? E a forma como vocês conduzem, né? Que a Débora acabou de relatar. Mas como é que é para a Thalita? É um esforço isso? Ou já foi um esforço, hoje é mais natural? Essa separação, né? Tá lidando com a irmã ou com a parceira do negócio, com a parceira do projeto, gerar, né, resultado financeiro para, né, pagar as contas final do mês. Há toda uma tensão do empreender, né? Sim. Muitas vezes a gente vai pelo que a gente ama, mas chega final do mês, os boletos estão lá e assim, que agora? Eu não fiz dinheiro com esse negócio? Como é que eu faço? Quando a Débora entrou no primeiro projeto, Edmilson, o que foi? Eu queria entender, assim, qual habilidade que ela tinha, né, tentar identificar que ia agregar àquele projeto, né? Então, naquele primeiro projeto foi mais difícil, né? Porque, assim, bom, qual a habilidade que ela tem que vai agregar e que vai complementar, né? Então, eu consegui identificar algo que eu tinha muita falta, assim, que eu não tinha, né? Então, eu identifiquei a habilidade dela para processos, a habilidade dela para essa parte estratégica, né? A visão dela no todo. Então, quando a gente pegou e enxergou isso, eu passei a respeitar ela dentro daquilo, né? Então, aquela parte eu não mexo, aquela parte ela é autoridade e eu passei a respeitar ela dentro daquilo. Então, hoje é natural. Então, quando se fala naquela parte do projeto, então, quando a gente inicia um projeto de consultoria, a gente cria um cronograma. Então, tem uma etapa ali que é dela. Então, aquela parte a gente tem um prazo e eu não mexo. O prazo é dela, ela que vai fazer aquilo e eu respeito o trabalho dela, né? Então, claro, tem algumas oportunidades de melhorias, assim como ela faz também os toques delas dentro da minha parte, né? Mas aquilo lá é dela, entende? Então, a gente passou a se respeitar dentro do que a gente é boa. Ela é boa naquilo, eu respeito a parte dela, dou algumas oportunidades. Então, hoje já vira meio que automático, já é natural. Então, ontem ela estava, por exemplo, fazendo alguns ajustes de uma consultoria que a gente fez, mas a gente está numa fase de entregar um material para a empresa, uma finalização. E aquilo eu nem abro, eu deixo ela terminar, finalizar e depois a gente só vai mandar para impressão. Então é o respeito que vai se criando, né? A gente vai criando confiança no trabalho. Então o primeiro projeto a gente revisou várias vezes, né? Então agora já vai no automático, a gente já vai passando. Ela mandava para mim, olha, confere, é isso mesmo, porque era o primeiro, né? Ela nunca tinha feito, assim, eu já tinha feito outras consultorias, então ela também tinha certa insegurança, porque era a primeira que ela estava fazendo comigo. Então agora já tá mais natural para ela e para mim, assim. Então há um respeito, né? Eu acho que de profissional sendo vivido, assim, né? Eu acho que a gente vai adquirindo isso com o tempo. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é respeitar em todos os negócios, né? Quando você tem um sócio, você tem um parceiro, você tem que respeitar o trabalho do outro, a área que ele entende, para as coisas poderem caminhar. Em alguns momentos, claro, vai sentir necessidade de conversar, de pontuar algumas coisas que estão tortuosas, mas de maneira respeitosa. Eu acho que esse é o grande ponto. Vamos lá. E dentro das entregas de vocês, né, que eu trabalho muito essa questão da estrutura do pensamento, né, que é o cérebro, o método do cérebro inteiro, que é o que vocês já fazem. Né? Então vocês têm um cérebro esquerdo dominante, no caso da Débora, muito mais quantitativo, processual, né, mais conservador, um pouco também a questão do controle das coisas, não das pessoas, né? Claro, né, Débora? Uhum. E quando estica o elástico, ela passa a ser das pessoas, daí é problema, mas eu não vejo esse problema aqui de jeito nenhum, né? Porque vem a questão do respeito. Né? Então, o cérebro esquerdo, quando ele não tem esses valores, ele acaba gerando alguns problemas.
né? Que eu tenho assistido isso dentro das minhas mentorias. E um cérebro inteiro que mais imaginário, criativo, né? Que é o da Thalita, muito mais relacional, mais sinestésico, né? A pessoa mais expansiva nas suas emoções, né? E na hora da entrega, isso reflete, vocês acreditam que isso reflete na entrega de vocês, na satisfação do cliente, quando vem, ele recebe algo onde está considerando, né, esse cérebro inteiro, somando o cérebro de vocês duas? Vocês já perceberam, já escutaram algum feedback né, do cliente na hora da entrega, de que vocês atenderam em todos os aspectos daquela entrega? Sim, né? Parece até meio soberbo falar, mas sim, toda vez que a gente faz uma entrega, a gente vê muito sorriso e vê brilho nos olhos das pessoas envolvidas. Nós ouvimos muito que vocês entregaram além, vocês entregam no prazo. Meu Deus, vocês entregam no prazo. Escuta muito isso. Eu falei, mas assim... Que é a Débora que puxa, no caso, essa questão um pouco mais a Thalita. Lembra que a gente conversou sobre o meu lado, que eu acho que eu tenho esse lado muito... processual também. Eu tenho algo muito... Eu sou muito crica para prazo. Muito. Algo que eu sofro é que, por exemplo, eu sei que eu tenho que entregar semana que vem, mas se eu tenho uma folga hoje, por que eu não antecipo o que é para entregar semana que vem para hoje? Se eu já tenho essa folga hoje. Aí tem uma pessoa que conhece que falou assim, mas tu tem prazo para entregar semana que vem? Mas eu tô com folga hoje, eu já quero puxar para hoje. Então teve um diretor que falou isso pra gente, assim, que o que mais admirou dentro do projeto que a gente fez foi o prazo. A primeira frase que ele falou quando nós entregamos no prazo, que né, é a obrigação de, sei lá, de fornecedor, de entregar o prazo que a empresa está pedindo. Meu Deus, vocês entregaram no prazo. Pois é o normal. É o básico, pra nós era o básico. E nós, ok, tá bom. Pra gente não é nem elogio, né? Não é querer ser ingrata, mas é nossa obrigação. Ao contrato, né? Ao acordado. Pra nós era o mínimo, né? Era mas é muito bacana. Então a gente ouve muito isso. A gente ouve, nossa, mas que legal. Vocês entregaram isso, entregaram aquilo. E normalmente... nas entregas, que a gente tá falando de entrega, normalmente a gente entrega mais do que deveria ou poderia, porque a gente se envolve. Porque quando a Thalita com essa visão mais voltada para o encantamento, jornada, atendimento do cliente, treinamento, e eu mais com processos, mais com análise do negócio, com valores, e que eu digo valores monetários mesmo, preocupação com todo, durante essa caminhada eu consigo enxergar algumas coisas que a gente consegue ir encaixando, e aí a gente vai encaixando coisinhas assim, ó, vamos entregar isso, mas isso também ficaria bom. E vai aquilo. E no final a gente entrega muito mais do que a gente costuma tratar, e a gente sofre também, né? Porque daí a gente acaba entregando mais e mais demanda, mas acho que o final é muito satisfatório, assim, ver que a empresa está andando bem, assim. Assim, Edmilson, para te entender, quando a gente fala em prazo, né? A gente tem 5 meses de consultoria, por exemplo. Eu combino com a empresa que eu vou mandar um status report a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, todos os envolvidos serão impactados com o status report, para saber tudo que a gente fez durante aqueles 15 dias. Então, eles serão impactados para saber, né, a que passo estamos, qual é o percentual de entrega já feito, o que a gente já entregou, com fotos, com dados. Então, isso, eles se sentem muito mais seguros, né? Então, estão vendo ali algo mais tangível, né, de entrega, né? Então, e às vezes, assim, se eu combinei de entregar em 15 dias, se no 16º dia eu não entreguei porque caiu um final de semana, no 15º dia eu já fico ruim, porque é no 15º dia que eu tinha que mandar. Então, essa questão do prazo, eu sou um pouco ansiosa nesse sentido. E a questão do entregar além é que, por exemplo, a gente faz um escopo de trabalho, só que é o que a Débora falou, a gente trabalha com encantamento. Aí eu fico pensando, poxa, se eu trabalho com encantamento, eu tenho que pensar em algo que vai encantar eles. Por que não eu não enviar um presente para eles? Daí eu já começo com ela assim, ó. Vamos enviar alguma coisa pra eles. Dela assim, tá, ainda não começa. Olha o custo, né? Olha o custo. Quanto vai custar isso aí? Daí eu começo a ver, não vai custar muita coisa. Ela assim, tá, mas tu fez essa projeção lá no início, né? Quando fez assim, não, eu não fiz, mas não vai custar muita coisa. Aí imagina, né? A gente entregou um projeto agora que eram 44 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro.
Aí o custo de frete eu não tinha calculado. Aí eu assim, mas como que eu absurdo. não vou mandar isso? E eu fiquei angustiada, assim, eu vou mandar. Daí assim, eu comprei né, o que eu queria mandar. Eu encomendei, enfim. E quando eu fui calcular o frete, deu muito caro. Mas tudo que a gente começa, a gente precisa terminar, né? Seja o que Deus quiser. E eu mandei. Daí mandei lá 44 Aconteceu encomendas. algo muito parecido aqui. A gente fez Então, assim... Aí tinha uma entrega, tinha um em Manaus, daí fomos ver o correio, era R$300 para mandar uma caneca da Então, Brasil. saiu mais caro que a caneca, né? Não Manda é? fazer lá, A né? caneca, eu acho que era 30, 40 reais. Imagina que eu foi um bloquinho, uma Exatamente. caneta. Aí, o mais engraçado disso tudo, assim, né, pra gente contar um pouco da vida, dos bastidores disso, ela manda fazer as coisas e não fala o que é, ela vai fazendo tudo escondidinho, ela vai. Quem chega lá no final, tá tudo, eu fiz, olha, mandei fazer, tá, mas o cálculo percentual tem que ter, né? Não, mas a gente dá jeito. E aí, nesse dia aí, pra fazer essas entregas, essa grande empresa, que era e promoters pelo Brasil inteiro. Para finalizar, assim, ela olhou para mim, e a gente vai escrever cartinhas à mão? Eu falei, tá, mas quantas? 43 cartas. Não é possível, né? Não é possível. Aí, enquanto eu fico ali na produção, escrevendo com todo amor, todo carinho, né, para essas pessoas que a gente treinou, que realmente a gente tem um carinho. Aí, enquanto eu ali, concentrada, fazendo, e ela lá, vendo, sei lá, os passarinhos, e Instagram, e fazendo café, e aí fica eu, sobra pra mim essa parte mais, né, mais bruta, mais lá de resolver as coisas. Mas é justamente isso, por a gente se envolver, a gente sempre entrega mais. E aí o que tem de história de bastidor, assim, por esse entregar mais, né? Olha, a gente poderia tomar café uma tarde inteira. E é interessante o que vocês estão falando aqui, Débora. Eu tô aqui só assistindo vocês duas, né? Tô fazendo poucas perguntas porque vocês já estão trazendo muita informação. Porque vivi muito de encontro e hoje esse meu conhecimento ele é clínico. Né? E eu sabia que eu ia chegar no ponto. Que até o momento estava tudo muito harmonioso, né? E o cérebro direito, ele tem essa questão imaginária da criatividade, né? Do improviso. Ele se dá muito bem com isso. E dá tudo certo. Só dá tudo certo, mas paga a conta. Então, a partir do momento que pagou a conta, tudo dá certo, não é verdade, Débora? Então, é interessante isso, porque ao mesmo tempo que, né, ele agrega um valor, né, tu tem que ter um cuidado para vamos dizer assim, num grande projeto. Né? Ele tem que acabar dentro de um orçamento, e o orçamento é uma restrição, né? Então, o cérebro esquerdo traz essa realidade, tá? Vamos fazer isso, mas... né? E ao mesmo tempo, o cérebro esquerdo ele é muito metódico, é sequenciado, então o que estava no escopo, que foi acordado, ele não vai colocar, é risco, né? E é algo que para ele é algo que ele precisa ter muita informação para ele correr o mínimo de risco. Então, o que vocês acabaram de falar aqui, ela estrategicamente, ela vai costurando por fora, porque ela não vai direto na Débora. Né, que eu vi o rostinho que ela fez ali, assim, daquela de criança peca, daí foi a irmã lá na infância, né? Costurando. E interessante que isso, ao mesmo tempo, né? Vocês acabam se entendendo, né? Chegando a um ponto, correndo riscos juntos e assumindo um prejuízo, vamos dizer assim, um custo, né? Um prejuízo, né? Estou falando vocabulário errado, um custo a mais, né? Para ter uma entrega a mais, que futuramente, né, daí a Thalita consegue ver um resultado a mais, que seria né, esse cliente voltar a contratar, a ter um cliente por mais tempo, por essa, vamos dizer assim, por esse encantamento. E quando os pacotes começaram a chegar nesses e-promoters, e a gente começou a ter o feedback, né, dos líderes, e eles estavam encantados. Inclusive, no dia que a gente fez o treinamento ao vivo... Briga não, né? Porque uns começaram a receber, mas eu não recebi. Aí os gerentes começaram a me chamar, Thalita, será que ele não vai receber? Eu disse, não, calma, todos vão receber. E era um simples bloquinho, mas a cartinha escrita à mão fez um impacto. Aquela cartinha escrita à mão, 43 cartas escritas à mão, teve gente que relatou na aula ao vivo que a gente fez que chorou, porque se sentiu muito especial, que fazia muito tempo que não recebia uma carta escrita à mão, e chorou, se emocionou. Gente que pensou assim, não, será que ela mandou só pra mim? Teve um que pensou assim, também. Que ele recebeu, que ele era um moço, assim, né, eu acho que tinha uns 40 e poucos anos, ele disse assim que ele estava solteiro,
Ele disse que recebeu, não viu que não era nome da empresa. Eu falei, gente, será que é algum admirador, alguma admiradora secreta? Mas ele disse que leu e entendeu que, tipo, era um encontro, era um treinamento, e ele disse que se emocionou, porque foi um recado, assim, bem neutro, mas que há umas palavras legais, sabe? E aquilo impactou. Então, o efeito a minha intenção foi essa, de marcar, né? Porque a intenção da experiência, do encantamento, era aquela de marcar. E eu acho que isso vai ficar na memória deles, enfim, isso os gerentes, todo mundo falou, sabe? Então, se eu tivesse feito só a cartinha, eu acho que... E o meu marido falava assim, por que tu não vai lá e não digita e imprime? Eu falei assim, mas não é esse efeito que a gente quer, né? E é engraçado que a gente está vivendo, a gente tá vendo muitas pessoas falar hoje sobre isso. A gente sabe que a gente está vivendo na era das experiências, né? Onde as pessoas, elas não querem mais só ir lá comprar, pagar débito ou crédito, ir embora. Elas querem se envolver um pouco mais com a marca, elas querem ter momentos memoráveis com aquilo que elas estão comprando, aquele serviço que elas estão vivendo. Então, são esses pequenos detalhes, né, que a gente fala muito durante as consultorias, enfim, nos treinamentos que a Thalita também faz, são esses pequenos detalhes que tu vai ganhar o coraçãozinho daquela pessoa. E dificilmente ela vai esquecer. Essas pessoas que receberam essa carta, esse bilhetinho, dificilmente vão esquecer daquele momento em que eles estavam fazendo um treinamento, né, sobre atendimento encantado, né, atendimento encantador, e receberam uma carta escrita à mão com o nome delas, com palavras para que elas se sentissem melhor, para que elas se sentissem mais entusiasmadas em fazer aquele curso também. Tenho certeza que elas não vão esquecer. E aí eu lembrei, quando a gente estava falando de experiência aqui, eu lembrei, para ver como marca isso, parece detalhe pequeno, mas marca muito no psicológico de qualquer pessoa. A gente foi há um tempo atrás, a gente foi num restaurante em São Paulo, a gente foi há 5 anos atrás, perdão. E aí o garçom me perguntou algumas coisas e eu falei, eu não como coentro, né? Eu não consigo comer coentro. Ah, ok, anotou. Passados 5 anos, a gente volta naquele restaurante, volta o garçom ali, provavelmente deve ter sido outro garçom, porque eu não lembro do rosto, né? Começou a falar dos pratos e falou o seguinte, você não come coentro, né? Caramba. E aí, aquele vácuo no peito, assim, eu falei, não é possível que eles... Aonde que eles anotaram isso? Aonde que tá? Onde é que estava essa informação? Que ele veio na minha mesa 5 anos atrás, um garçom, e eu falei, olha, eu não como coentro, então Mas tudo não era certo. O mesmo garçom. Não consigo lembrar, provavelmente não deve ser. Não é. Mas devia ter o registro do em algum cliente, momento, tinha esse registro de que eu não como coentro. 5 anos depois, eu volto a São Paulo, uma mega capital, milhões de pessoas, e eu volto naquele restaurante e ele diz, você não come coentro, né? E eu fiquei alguns segundos meio fora do ar, assim, e falei, não é possível que eles tenham essa informação minha guardada em algum momento. Então, assim, naquele momento, além de outros detalhes, além de, enfim, da gastronomia, naquele momento foi o meu momento memorável de encantamento. Eu nunca mais vou esquecer. E toda vez que me falam para me convidar, vamos dar uma volta, vamos comer em alguns restaurantes de São Paulo, eu vou lembrar daquele restaurante que lembrou do meu coentro. É interessante, né, o que vocês estão falando aqui, e é algo que as pessoas... E pode ser aprendido, que é a conexão. Né? E como é que a gente cria a conexão? Com confiança, é claro, né? E confiança, nós poderíamos fazer outro podcast falando só dela, mas o quanto, né, o outro, eu estou dando a importância para o outro. Então, essas pessoas que se emocionaram, há quanto tempo elas não sentem isso? Ou seja, que eu sou importante para alguém. Alguém dedicou um tempo, e ele sabe que aquilo ali foi manuscrito, levou um tempo e um esforço para aquilo. Foram 3 dias escrevendo. A minha mãe gosta muito de dar dinheiro para pegar. Não, no dia de aniversário, ela pega um 100zinho, 200, né? Se mãe, eu não quero mais dinheiro, eu quero presente. Mas é difícil acertar. Se a senhora errar, mas presente, eu vou lá, troco, mas eu quero presente. Né? Então, a minha esposa também é muito mais prática, mais cérebro esquerdo, eu sou um cérebro direito. Então, ela diz assim, ela é muito pragmática nessas questões. Diz assim, Ana, a questão é o tempo que a gente dedica para escolher o presente para a pessoa e ela perceber isso. Que eu estou dando uma importância para ela e para o aniversário dela, ou o que seja. E o que vocês fizeram foi isso. Vocês realmente... E para vocês, isso é valor, né? É raiz, senão você também nem pensaria nisso e nem faria isso. Então, é algo mágico na vida das pessoas e que para o negócio
traz para ele o sentido de ser. Uhum. Né? O resultado financeiro é a utilidade do negócio. Uhum. E precisa. Uhum. Né? Não, encantamos tudo, mas deu prejuízo o projeto. É um problema que eu trago para mim, né? Sim. Esse equilíbrio que vocês duas trazem, né? E sabe, Edmilson, assim, ó, quando eles me procuraram, assim, eles me acharam no LinkedIn e vieram falando, eu preciso oferecer um atendimento encantador para o cliente. O que eu acredito sobre encantamento de cliente tem a ver com encantamento de equipe. Não existe relacionamento com o cliente sem relacionamento com equipes. Não existe experiência do cliente sem experiência da equipe. Se a equipe não estiver bem cuidada, o cliente não vai estar bem cuidado. Se eu não encantar a minha equipe, o cliente não vai estar, né, não vai estar bem cuidado. Assim, eu tenho que encantar a minha equipe primeiro. Então, eu sempre falei desde o começo pro pessoal dessa empresa que tudo que a gente fosse criar para esse treinamento, a gente tinha que pensar na equipe primeiro. Então, quando tudo foi criado, pensando neles, exclusivamente neles, cuidar deles, os detalhes para eles. Então, essa história toda aqui, eu sempre focava não no cliente, eu focava neles, sabe? Tudo. Então, foi criado dicas de como fazer um home office, deixar o home office deles mais leve. Foi criada uma playlist para eles, para deixar, né, um ambiente mais gostoso. Dicas de colocar o verde, a posição da cadeira. Enfim, deixar todo o ambiente mais tranquilo para eles poderem oferecer um atendimento mais encantador para o cliente. Aí depois a gente focou em técnicas de atendimento, em técnicas de comunicação, para aí sim oferecer um atendimento encantador para o cliente. Então, assim, como que eu vou cobrar da minha equipe um atendimento encantador se eu não encantar ela? Então, a estratégia, quando a gente fala de Customer Experience, sempre vem o Employee Experience. Então, a experiência do colaborador tem que vir antes de qualquer coisa. Então, na estratégia que a gente sempre aborda, não adianta assim, quando alguém vem, Thalita, eu preciso fazer com que a equipe atenda melhor o meu cliente. Mas o que tu faz para a tua equipe? Para que ela atenda melhor o teu cliente? Então, essa pergunta eu sempre jogo para o empresário. Porque às vezes ele não faz nada para que a equipe, não dá condição para que a equipe atenda melhor o cliente dele, não dá ferramenta, né? Não dá, às vezes não dá nenhum aparelho decente para o cliente, para a equipe poder entrar em contato com o cliente. Às vezes a equipe tem um pré-pago para poder ligar, que às vezes não tem nem crédito para poder ligar, o WhatsApp mal funciona, o Instagram que ele quer que faça story não é um telefone que não é um iPhone, que tem uma conexão boa. Enfim, daí a gente sempre questiona e leva essa discussão. Dê condições para o teu cliente encantar, para tua equipe poder encantar o teu cliente, sabe? Então, por isso que a estratégia sempre em qualquer consultoria e treinamento, a gente sempre instiga isso, sabe? Dê condição para o teu... Esse é um eixo que vocês trabalham. Sempre. Inclusive, nessa consultoria, como tinha muitos e-promoters e no Brasil inteiro, a gente sabia que eles estavam espalhados, a gente não sabia exatamente qual a condição que eles tinham para trabalhar em casa, se o escritório estava ok, se eles tinham a estrutura. Então, antes de a gente entrar nos processos, antes da gente avaliar e montar esse treinamento, a gente olhou e falou assim, tá, então os líderes vão dar uma pausa e a gente vai conversar com eles, com os e-promoters, sem os líderes por perto, porque a gente quer que eles sejam muito sinceros, a gente não quer ouvir reclamação da empresa, a gente quer ouvir quais são as dores que eles têm durante esses atendimentos, porque se a empresa está buscando melhorar o atendimento, mas ela sabe qual é o dia a dia deles, ela sabe o que eles estão precisando para poder fazer uma entrega melhor. Às vezes é um detalhe, às vezes é um processo, ou às vezes é um contato maior do líder para essa pessoa, para esse promotor se sentir mais valorizado, para ele se sentir mais engajado. Porque, veja, eles estão em casa. É diferente dos outros colaboradores que estão na empresa, que tem aquele ambiente corporativo, que te traz ali para o trabalho. Eles estão em casa. Então, a gente fez uma reunião. A Thalita chamou, acho que 4 ou 5. Foram 6? Uhum. 6 e-promoters. Botou eles numa salinha virtual. Vamos lá, vamos conversar. E a partir dali foi extraído tanta coisa, tanta sem informação. líder, sem ninguém. A gente bateu um papo, assim, numa tarde toda, e aí eu fui trazendo eles pra mim, assim, deixando eles à vontade pra eles pontuarem. E por meio daquela conversa, a gente descobriu coisas do tipo, assim, que eles precisavam acessar várias telas para poder dar uma resposta para o cliente. Então, eles precisavam de um suporte de uma pessoa que ela demorava até 3 dias para dar um retorno e o cliente estava esperando.
E aí eles eram cobrados, por exemplo, um indicador que a gente chama, né, que é o TME, né, tempo médio de atendimento. Eles eram cobrados por isso. Ao mesmo tempo, os gestores cobravam eles por uma experiência. Daí meio que conflitava. Tu não tem como cobrar uma experiência boa junto com um indicador de tempo médio de atendimento. Eles queriam que a pessoa atendesse rápido, mas que oferecesse uma experiência boa. Não tem sentido. E por meio dessa conversa, a gente conseguiu, por exemplo, derrubar esse indicador. Que a gente provou. Você quer que eles ofereçam uma experiência boa e, ao mesmo tempo, seja rápido? Não existe experiência boa com rapidez. Não existe isso. Né? Velocidade. E para piorar, ainda tinham que abrir várias telas. Ou seja, a preocupação naquele momento do colaborador... Talvez o encantamento, talvez o atender bem ficasse lá nas últimas prioridades, porque a prioridade era entregar o tempo médio de atendimento que a empresa tanto queria. E aí começavam esses conflitos. Poxa, por que os nossos e-promoters não estão encantando? Por que os nossos e-promoters não estão conseguindo converter? Assim, a gente foi lá, tirou a maquiagem de todo mundo, botou todo mundo sentadinho, vamos tomar um cafezinho, vamos entender. E a Thalita consegue extrair... assim, muito leve, ela vai entrando em umas conversas muito sérias, mas de maneira muito leve, e vai extraindo dados e informações que provavelmente líderes e parceiros não teriam conseguido. E por meio desse relatório, a gente conseguiu levar isso aos líderes, que aí nesse treinamento que a gente fez, o aulão ao vivo, eles já nos deram feedback que derrubaram algumas questões e que vão tirar algumas, fizeram um rastreamento e um mapa de calor de todo o tempo que eles ficavam em várias telas e vão derrubar algumas questões ali que estavam dificultando. O processo mesmo. O dia a dia desse colaborador. Bom, como é que eu queria agora, né, olhando isso, vocês estão trazendo um ponto de vista que a maioria das consultorias não trazem. Né? Vamos falar de atendimento, né? Atendimento pro cliente. Fazer a leitura do cliente. Vocês estão indo, não é na contramão, mas uma mão paralela, certo? Uma pista paralela. O que vocês estão trazendo aqui realmente é diferente. E o diferente, né, sempre para convencer, vender ele para uma corporação, vender ele para um líder que, né, a vida inteira dele foi olhar pro cliente, não primeiramente para encantar a equipe dele, né? Eu já vi empresas encantando a equipe, mas não encantava cliente. Né? Virava a grande família, né? Mas não era uma questão estratégica, não era pensado como vocês estão trazendo. Né? Era um perfil do líder, um cérebro relacional direito muito forte, e acabava não gerando o resultado final lá, que era atendimento do cliente, o encantamento e a venda e dinheiro no caixa. Né? Eu sempre vou trazer esse contexto. O dinheiro, no final da história, o dinheiro tem que entrar no caixa, senão a gente acaba tendo problema. Mas é justamente isso que a gente apresenta. Porque assim, não adianta ser bonitinho. O que a gente traz é o dinheiro. Apresentar pro empresário o ponto final, porque qualquer negócio precisa de caixa. É resultado. Então a gente começa a mostrar para ele o dentro para fora e o que vem para dentro. Então começa pela estratégia de que é a tua equipe que você precisa olhar primeiro, para que naturalmente ela encante teu cliente e que esse teu cliente ponha dinheiro para dentro da tua casa. Então, assim, o resultado, ele vem do cliente colocando dinheiro para dentro. Então, como que o cliente coloca o dinheiro para dentro? Ele sendo bem atendido. Por quem? Pela tua equipe. Então, começa pela tua equipe. Entende? Não é pelo... eu enfio na cabeça da tua equipe que ele tem que atender o cliente bem. A tua equipe tem que saber o porquê que ela tem que atender o teu cliente bem. Então, a gente sempre tem aquele livro, Comece pelo Porquê. Entenda que a equipe tem que saber o porquê que ela tem que atender o cliente bem. Então, assim, cuide da tua equipe para que ela cuide do teu cliente. Eu sempre falo, né, que o funcionário que sabe o papel dele e que sabe que ele tem que fazer além da obrigação dele é aquele funcionário que você tem que cuidar. Porque o funcionário que entra na tua empresa para fazer a obrigação dele é aquele funcionário que tu tem que despachar logo. Porque o funcionário que faz além da obrigação é aquele funcionário de sucesso, é aquele cara que vai crescer dentro do teu negócio. Porque se eu entrar numa empresa para fazer a minha obrigação, eu vou ser aquela
pessoa que não vai sair daquilo, E entendeu? o que tu tá falando aí, depois de 20 anos, a gente montou de novo. A gente é um grupo de pessoas, né? Agora com outros componentes. Depois de 20 anos, estudar a Lei do Triunfo do Napoleão Hill. Uhum. Né? Começamos ontem, fizemos o primeiro encontro. E falar sobre o Mastermind, que é o primeiro capítulo. Mas tem um dos capítulos que ele trata disso aí, né? Que é as 15 leis do sucesso. Que é fazer mais do que ganha para fazer. Que elas entregam o que vocês fazem a mais. E é eu esse nunca vi funcionário que ninguém vem só sucesso. para obrigação, ou seja, Não. fazendo. Então, aquele que entrega mais, né? Ele fala que a recompensa é que um dia você vai ganhar mais para fazer menos. Claro. Porque quando tu assume uma gerência, assume uma É. liderança, tu vai ter mais privilégios, né? E vai Mas, ganhar olha, mais. Edmilson, pergunta para um diretor, né? Quando ele começou, né? Um CEO de uma empresa, quando ele começou a carreira dele, se ele fez só a obrigação dele quando ele começou, ele é o CEO hoje de uma empresa porque ele fez mais do que a obrigação dele. Então, a obrigação é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Sim. É o que eu sempre acreditei. É a entrega mínima. É a entrega mínima, é a partida, né? Então, se eu entrei, É a eu ponto de média. partida. O que que eu posso fazer além disso para eu poder me diferenciar? Eu acho que esse é o segredo. Mas olha só, Thalita, que interessante, né, nesse assunto que tu tá falando, e que uma conversa da Débora lá atrás, quando o cara ficou surpreso que entregaram no prazo. Então as pessoas não estão fazendo Não tá a fazendo, média. né? Até me desculpa que o vocabulário, tem um amigo meu que fala, né, que ele diz, não, tem muita gente fazendo a média e tem gente fazendo a média, né? Aham. Ou seja, tá entregando porcaria no mercado. Muita gente superficial, muita gente que achando que a entrega mínima já é satisfatório, e quando você entrega no prazo, eles ficam surpresos. É. Inclusive, a gente tocando nesse assunto, eu lembrei lá atrás, não vou nem falar o ano que é, porque daí vou me entregar, mas há muito tempo atrás, mais de uma década. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos que eu tive era dentro de um banco, né? E aí eles me disseram, eu não tinha tempo hábil para eu ir treinar em São Paulo, então eu tive que já sentar e trabalhar. E eu falei, bom, eu não posso deixar de entregar o que a empresa precisa. E eu não tenho treinamento. Mas aí eu sabia que existia uma ferramenta que a gente podia abrir chamados, que a gente chamava, né? E que o que a gente não sabia, a gente perguntava para esse assistente lá em São Paulo, uma torre, e ela ficava respondendo. E para eu não perder negócio e entregar tudo que a empresa precisava, eu abri 138 chamados em um mês. A média anual dessa agência era 30 chamados ao ano. Eu abri 138 chamados ao mês e eu fui notificada. E pediram para eu responder por que eu estou abrindo 138 chamadas se a média é 30 ao ano. Está sobrecarregando lá em cima, né? A menina que está lá está sobrecarregada. E a primeira pessoa que mandou responder o relatório, respondi, mas no segundo momento veio uma outra pessoa e me promoveu, porque ela disse que a mão é o contrária, né? Tu não tem que penalizar alguém que está indo buscar uma solução para a empresa. Tu tem que valorizar alguém que está indo buscar a solução para a empresa. E aí eu lembro que a minha defesa, né? Eu tive que defender por que eu abri 138 chamados. E aí eu lembro desse gestor que veio de fora e rasgou na minha frente essa minha defesa e disse que não, que eu não seria penalizada. E sim, eu fui promovida naquele momento. Isso com 1 ano de trabalho lá, muito jovenzinha, né? E aí de lá, assim, toda a carreira, as empresas que a gente foi passando, tu observa as pessoas que entregam, não é nem muito a mais, é um pouco a mais do que a obrigação, e elas vão se destacando. O básico, os profissionais que entregam o básico, que vão lá, né, faz o que a empresa precisa, desliga o computador, vão embora. Todas as pessoas que passaram por mim, elas tiveram tempo limitado na empresa. Depois de um tempo, elas seguiam outro caminho, a empresa desligava. Agora, aquelas pessoas que às vezes se estressavam um pouquinho mais, ficavam um pouquinho mais depois do horário, ou trazia outras soluções, ou então, no final de semana, estava falando bem da empresa, ou estava falando com outros clientes, captando. Essas estão aí até hoje, já viraram, né, grandes executivos, grandes donos de empresa também. Então, essa diferença de fazer um pouquinho a mais já vai te dar, vai te colocar uns 10 pontos na frente. Olha só, Thalita, o que a Débora está trazendo aqui, né? Valor que vem muito antes de vocês empreender, ou muito antes de vocês começarem a vida profissional. Então isso é uma herança, né, de entregar mais, de ver o outro satisfeito, de ver, né? Então é interessante isso, quando a gente vai imprimir estratégia empresarial e as pessoas não entendem né, a força de declarar isso, que é o porquê da empresa, né? Que nós estamos falando de missão, estamos falando de valores.
Missão é onde dá o sentido do porquê e valores é onde eu vou decidir, tomar as minhas decisões baseadas nesses valores. Que foi o que a Débora decidiu naquele momento. Eu vou buscar o meu recurso. Eu vou fazer 138 chamadas e vou ser promovida. Vocês veem essa consciência, né, que a gente está trazendo aqui nas empresas? Os líderes têm essa consciência desse valor, ele imprime também os valores dele, né, dentro dessa estrutura. Faz falta na hora de conversar com a equipe, essa congruência? Sim, sim, Edmilson. Dentro do que a gente enxerga, isso é legal, né? Trabalhar com várias missões, porque quando eu saí do mundo corporativo, eu trabalhava com uma missão, agora eu trabalho com várias, né? Isso que é o mais legal. E a grande maioria, sim, mas a gente ainda tem a felicidade de lidar com perfis de que eles se sentem incomodados ainda com algumas mudanças, ou de como passar algumas questões para a equipe, ou os desconfortos, né, de mudar alguns processos, ou de que o cliente tem que se adaptar a mim, não eu ao cliente, né, num caso nosso, assim, de alteração de algum fluxo, né, de alguma mudança de setor. Eu escutei, por exemplo, um gestor, ele tinha um papel de gerente, inclusive, né, de uma empresa, que ele falou assim: eu fiz a vida inteira assim, o cliente que se adapta a mim. Então, a gente está em 2023 e o cliente mudou, né, o comportamento, e a pessoa está lá enraizada naquele setor, né, com uma posição de gestor, e ele não quer se adaptar à nova realidade, né? E o cliente que se adapte a mim. Né? Eu, como um presidente de uma empresa dessa, eu já tinha cortado uma pessoa dessa, né, da minha equipe. Porque hoje a gente enxerga assim, os cases, as grandes empresas, todas se adaptando, né? Na verdade, todo o mapeamento de jornada, ela tem que ser feita para reduzir o esforço do cliente. E esse gestor, ele queria que o cliente reduzisse o esforço dele. Entende? Que o cliente, olha, né, eu quero que tu faça o caminho mais difícil. Totalmente contramão, né? O caminho mais difícil para facilitar a minha vida, porque eu não posso levantar da minha cadeira e fazer nada além do que eu faço hoje. Entende? Então, isso é muito doído ver, assim, sabe? Sim. Hoje em dia, eu me dói porque, assim, eu vejo que é uma empresa que ela vai se perder no caminho. Né? Quando a gente fala em jornada, né, em mapeamento de jornada, em experiência do cliente, ela vai se perder e não vai muito longe, porque tem outras concorrentes já num caminho assim, voando. Né? E é interessante quando tu tá trazendo esse relato aí, né, eu começo a processar aqui, né, o Tic-Tac, eu fico trabalhando, né, enquanto vocês vão falando e trazendo um pouco da minha experiência, isso é valor, não é só comportamento. Ou seja, o valor dele está congruente ao valor da empresa, por isso que ele está lá ainda. Por isso que ele está lá ainda. Ou seja, essa empresa não tem horizonte. Não. Porque a minha experiência lá vai ser uma experiência de uma jornada mais dura, mais longa. Eu admiro muito, eu vou falar aqui a marca Mormai. Eu admiro a Mormai. Né? Nós fomos para Rondônia, passamos numa loja Mormai, compramos uma mochila para o Murilo, que está aqui com a gente, dirigindo, né, todo o nosso podcast. Compramos em Florianópolis e fomos para Rondônia. Chegou lá, a mochila com defeito, na alça, na costura. E aí você agora ferrou, né? Pagamos um dinheirão para ter uma mochila Mormai e tal. Mas... Era na época que não tinha frete para Rondônia. Era em Manaus, R$300. É caríssimo o frete para lá. E nós ligamos lá e eles disseram assim, ó, manda para nós a mochila, me manda, né, o número do código que vocês colocaram. Nós já estamos mandando de volta uma mochila nova. Nós não vamos arrumar, eles vão mandar uma nova de volta. Então, o que ele fez? Reduzir o teu esforço. Eu sou apaixonado. Daí depois eu comprei um stand-up inflável, né? Mas daí eu comprei usado, né, no Mercado Livre. A marca Mormai. Marca Mormai. Momentos memoráveis. E deu problema. Certo? E eu não queria garantir, eu queria que eles resolvessem. E o fornecedor deles não resolveu. Levou 5 meses, passou a temporada de verão, eu sem usar o stand-up. Eu mandei só o stand-up. Para compensar isso, eles me mandaram a bolsa, mais uma bomba e mais um remo. Então, assim, mais uma vez, né? Porque eles me disseram assim, ó, nós estamos com problema com o fornecedor, mas nós vamos lhe atender. Afinal, é a marca dele. E me deixava informado a todo momento.
Então é valor, é congruência. Esse cara aí, ele tá fora, mas a empresa também. A empresa também. Por isso que ele tá lá dentro. Isso a gente percebe, né? A falta de Bom, eu percebo muito assim, quando, por exemplo, a gente vai construir, né, um projeto, né, voltado para cliente, pensando que as empresas sempre falam, né, que o cliente é o centro do negócio, né? A nossa empresa é centrada no cliente, né? A gente ouve muito esse discurso. E aí, quando eu sento com um diretor e eu falo assim, poxa, a empresa de vocês é centrada no cliente, que legal. Aí eu pergunto assim, na reunião de conselho, quantas horas dessa reunião é dedicada para ouvir feedback do cliente que chega lá no saque? Aí fica aquele minuto de silêncio. Nenhuma hora. Aquelas então, perguntinhas que desmontam. E aí eu falo assim, então, eu vou ter que falar para você que a sua empresa não é centrada no cliente. Porque se numa reunião de conselho, os conselheiros não param um tempo para ouvir o que o cliente, ou qual a reputação dessa empresa, ou qual o feedback do cliente está tendo do seu produto ou da sua empresa, ela não tem como ser uma empresa centrada no cliente. Então, olha, para uma empresa dizer que ela é centrada no cliente, ela tem que estar muito evoluída, mas muito evoluída. Todos os processos têm que ser desenhados olhando para o cliente, não para a facilidade da empresa, olhando para reduzir o esforço do cliente, não para reduzir o esforço da empresa. Então, esse olhar da Mormai, ele está com um olhar focado no cliente. Entende? Então, já é uma empresa evoluída. Então, esse tipo de coisa, sabe, Edmilson? Então, quando a gente vai levar um projeto para estruturar uma área de clientes, implantar uma área de saque, que o diretor entra na primeira reunião de kickoff, ele já é uma empresa evoluída. Então, assim, a honra que eu tenho de ter um diretor no início, no start do projeto e no final, como a gente vai numa empresa semana que vem entregar o manual do setor na mão dele, e ele me cobrando, quando tu vai entregar o manual do setor que eu quero apresentar para os conselheiros? E essa já é uma empresa evoluída. Né, que é um setor que a gente implantou o saque de uma empresa. Ele está com sede de chegar para os conselheiros e dizer, a gente implantou o setor de cliente. Entende? Então, esse é o valor que dá para ter uma área que cuida do cliente no pós-venda. Porque onde a gente fideliza o cliente não é na venda, é no pós. Sim. Porque quando dá um problema, que é aí que a gente vê se a empresa realmente é focada no cliente. Como a Mormai foi ali contigo nos dois problemas. Sim. Não certeza. É só na vender. Vender, vende, é lindo. Às vezes o vendedor falar da Mormai, compra uma briga comigo. É isso Fala aí, mal, porque né? ali sim que eles te fidelizaram. Eles te ganharam no pós-venda. Não foi na venda. Aí, eu vou trazer uma experiência minha com a Mormai, com o que vocês fazem, que é a questão do cliente. Eu assisti uma palestra do Morongo, eu estava me preparando para ser facilitador do Empretec, que é um programa de empreendedorismo do Sebrae. Nós fomos em Brasília e tinha lá as palestras e tinha uma mesa lá e ele estava lá, o Morongo. Daí o pessoal questionando. Então a fala dele era a todo momento equipe e cliente. Aí o pessoal perguntou, que na época saiu na revista, que a equipe, né, os funcionários da Mormai, como era em Garopaba, eles poderiam sair do meio do trabalho e ir para o surf e tal. Daí ele assim, não, isso aí foi distorcido, isso aí o pessoal quer vender livro, não sei o que e tal. Daí, como assim? Não, é o seguinte, é que existe alguns tipos de onda que elas dão em alguma época do ano. Então, quando dá essa onda, todo mundo sai para surfar, inclusive eu. Mas não é assim, né? O cara quer tá enjoado lá, ou tá entediado, vai sair da linha de produção e vai surfar. E eu simplesmente não funcionaria. Aí ele explicou isso, né? E daí o pessoal para vender revista, daí muita gente levou isso aí para as palestras, depois eu assistindo, e esse cara não sabe a verdade. Mas a verdade é o quê? E nós que somos aqui do litoral sabemos, tem época do ano que tem ondas, né? Eu não sou surfista, mas sou mais do stand-up, ali, mais tranquilo, mais calmo. Mas existe época do ano que dão ondas que é aquele dia. Né? O pessoal vai em Portugal lá ver as grandes ondas e chega lá e se frustra, porque naquele dia tá parado o mar, não tem nenhuma onda. Então ele trouxe isso. E em resumo, o grande ponto nisso, desse líder, ele fala muito em equipe, em cliente, e esse é o ponto. Tu dá liberdade dentro dos processos da empresa.
Então, quando tu dá liberdade para os funcionários, mas dentro das 4 linhas que tu desenhou, tu garante mais produtividade, tu garante que o colaborador ele se sinta à vontade para tomar alguma decisão, que ele se sinta valorizado ao ponto de ele cuidar do teu cliente também. Então, essa liberdade dentro das 4 linhas é muito importante. Eu tenho certeza que nenhum dos colaboradores do Morongo, eu estou chutando aqui, né, pela experiência, vai sair para pegar uma onda com pendências, com números que ele não entregou. Ele vai sair, sim, sabendo que os números que a empresa pediu tanto do ok, os processos estão ok, não há pendência, ele vai sair tranquilamente. Então, essa liberdade, né, dentro dos processos que a empresa desenhou, ela é muito importante para que o líder consiga levar essa equipe para um outro patamar. Porque nada adianta a gente falar de líder e fazer com que ele force a equipe para entregar alguma coisa. A curto prazo pode até acontecer. No longo prazo, pelas experiências que a gente tem, a equipe vai ficar desmotivada, a entrega não vai acontecer, o cliente vai sair insatisfeito porque a energia da equipe está ruim. Então, esse ponto do líder dar essa certa liberdade é muito importante para a entrega da empresa. E é interessante que tu traz, e aí era uma pergunta que eu estava elaborando aqui, praticamente respondeu ela. Né? Uhum. Essa questão, como que eu crio processos, certo? Que são as 4 linhas. Porque dentro do jogo, o mais importante são as regras. Não é o jogador. Né? Falando do jogo. E porque são as regras que definem se vai ser futebol ou se vai ser basquete. A regra que define se eu vou jogar com a mão ou se eu vou jogar com o pé. Né? E ao mesmo tempo, eu ter a liberdade de talvez jogar com a cabeça, né? Talvez jogar com o joelho, talvez jogar aonde que a regra, né, me permite. Então, Débora, eu te pergunto assim, tu que é, né, a mulher dos processos, né, tem uma estrutura mais processual assim. Como é que eu crio um processo, né, valorizando a equipe, dando essa liberdade e equilibrando para isso não virar, né, uma bagunça, uma quebra de regra a todo momento, uma grande família, né? E chega final do mês não gera resultado, como eu já vi, né? Eu atendi uma empresa que estava tudo bem, clima organizacional, blá, 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 mas chegar final do mês negativo. É muito como engraçado. É que é isso? A gente vem, além de experiências pessoais, agora a experiência passando por outras empresas, o que a gente percebe é que falta o que a Thalita mencionou agora há pouco, é definir exatamente o que as pessoas precisam fazer, o que eles têm que entregar para o cliente, o que a equipe precisa entregar para a empresa, o que a equipe precisa entregar para esse cliente. Uma vez desenhado esse objetivo, vão se dar algumas atividades, alguns processos a serem executados. Dentro desse processo geral, digamos assim, que as pessoas já sabem o objetivo, já sabem as diretrizes da empresa, já sabem o que tem que entregar, o líder, se souber soltar um pouquinho as rédeas, se soltar um pouquinho e deixar para que a equipe tenha essa liberdade, para que a equipe consiga fluir, talvez o resultado seja mais positivo. A gente já passou por algumas empresas em que o líder controlava até o uso do celular, ligações e tudo mais, que hoje em dia não tem, tá indo contramão, né? Mas já passamos por equipes que controlavam o horário de ir ao banheiro, você pode ir 2 vezes, 2 minutos ao banheiro, olha, você demorou 3 minutos, aconteceu Isso comigo. É como em call center, né? De ter 15 minutos. Essas empresas meio boring que a gente chama, né? Então, assim, controlar, sabe assim, um excesso de regras, assim, que hoje não cabe mais, né? Então, e aí, já passei por isso, e em seguida também já passei por uma outra pessoa que chegou, não, isso tá tudo errado, vocês precisam fazer isso, esse é o caminho, aqui está a ferramenta, me entreguem tal dia. Faça o que vocês quiserem. Mas também tem um ponto, Edmilson, que a gente já, antes de iniciar uma consultoria, a gente fez uma imersão e identificou que a equipe inteira não tinha perfil para estar ali. E a gente... Caramba, e agora? Como é que faz Desligaram isso? todos. Vocês conduziram isso? Não, a gente deixou na mão da empresa, né? Mas não tinha perfil. Soft skills totalmente voltado para não estar ali. Mas aí a gente deixou a empresa bem à vontade. Eles fizeram uma reunião com o RH. A gente pontuou tudo, fez cliente oculto, tudo como eles escreviam, como eles trataram o cliente, gravamos ligações. Assim, uma coisa horrível. Horrível.
Do tipo assim, ó, "Ai, aquela cliente insuportável de novo ligou." Assim? Então, assim, a empresa sendo exposta nas mãos de pessoas que não queriam estar ali, que foram jogadas num setor, né? Então, assim, feito um processo, acho que nem foi feito, foi simplesmente catado pessoas dentro da empresa. Onde é que foi a falha, tu acredita? Hã? Onde é que foi o gargalo disso? Que essas pessoas conseguiram entrar e não ser... Eu acho que eram pessoas que eram de outros setores, que não tinham dado certo e acabou caindo ali, porque às vezes o setor de cliente, ele é visto como um setor que ninguém quer, né? De atender, né? Trabalhar, né? Que é o setor de reclamação. Existe o mito de que o setor de saque é o setor de reclamação, onde a cada lugar que a gente passa, a gente muda isso, né? Que é o setor de solução. O setor de serviço de atendimento ao consumidor é o setor que entrega soluções para o cliente e não é o setor de reclamação. Porque o saque, ele não trabalha só com reclamação, ele trabalha com informação, ele trabalha para tirar dúvida de cliente. Então, tem inúmeras possibilidades. E é uma grande ferramenta para feedback, né? E eu vou te falar, Atualizar a empresa, era o né? setor Linha de que estratégia. dentro do meu guarda-chuva, onde eu trabalhava no mundo corporativo, era o setor que eu mais gostava de trabalhar. E da onde eu saí, né, do mundo corporativo que eu saí, é o setor que tem a equipe mais fidelizada. Tem pessoas que estão há 15 anos naquele setor. Que a gente transformou o setor com o IFT, o Índice de Felicidade no Trabalho, mais alto. Porque a gente transformou aquele setor patinho feio no setor mais legal de se trabalhar. Porque é um setor que tem muita possibilidade, é o setor que te traz muitos insights de mudança lá dentro do produto, porque é o setor que o cliente presta uma consultoria gratuita para você. Ele te dá o direcionamento certinho se o teu produto está bom, se não dá. Ele te dá ali um feedback de graça, sem te cobrar nada, né? Ele te traz assim uma possibilidade de tu mudar o teu faturamento da empresa, te dando os direcionais, né? Então, as empresas têm uma visão meio distorcida. Então, cada consultoria que a gente passa, a gente tenta mudar essa cultura e a gente transforma o setor patinho feio no setor mais legal, mais colorido. Eu brinco que a gente muda, né? De ser o setor bege para o setor colorido. Então, desde a mudança visual, a gente muda a ambientação, põe colorido, a gente põe adesivo, a gente põe puff colorido, tudo a gente muda. Traz a parte do neuromarketing também. Sim. Faz a proposta toda para a empresa. Então, essa última empresa que a gente passou, eles brincam, né, que era o setor que ninguém queria entrar, agora bateram foto, todo mundo sentado nos puffs coloridos que a gente colocou lá. Então, isso que é legal, é quando o diretor, que era o diretor responsável pelo projeto, ele abraça a ideia, ele foi o sponsor do projeto, né, o nosso patrocinador. E aí ele fala, tá, quando vai comprar os puffs coloridos, a Thalita, da Débora lá, porque a gente levou as ideias e a gente foi colocando. Então, tem que ser um setor de oportunidade, né? Então, esse era o problema, assim, que as pessoas enxergam como isso, que era o setor que tem que colocar qualquer um para atender cliente, porque era o setor que resolve o problema, que é onde as pessoas vão só reclamar, entende? Então, eu acho que esse foi o problema. Então, eles desligaram as pessoas e a gente fez um processo de contratação, desenhamos todo o perfil. Então, linkando esse ponto, a gente precisa enxergar dentro do que a gente quer entregar de experiência para aquele cliente que entra em contato, o perfil das pessoas que a gente vai querer que atenda esses clientes. Então, a gente faz a descrição, né, desse perfil, olhando mais para o soft skills, não tanto para o hard skills. Então, a gente foca nesse perfil da comunicação, né, a questão do servir, a questão da relação humana. Então, a gente desenha tudo isso junto com o RH para dizer assim, esse perfil de pessoa que a gente quer. A pessoa com esse olhar da empatia, sabe? Tem que gostar de conversar com pessoas. E eu lembro que um dos processos que a gente passou de contratação, já tinha passado, os profissionais já tinham passado pelo RH, né? Já estava quase no finalmente. Foi. E aí eu falei, Thalita, vamos bater um papo com esse pessoal? Vamos entender um pouquinho mais? Eu não quero saber detalhes profissionais, eu quero conversar. A gente botou elas um cafezinho, tinha um biscoitinho, a gente começou a conversar com cada uma das candidatas e a gente observou esses detalhes do soft skills que não foram observados lá na parte do RH. E todas as pessoas que entraram, a gente falou, não vai dar. A gente fez um E relatório. aí, como é que a gente vai fazer isso? A empresa já está pronta lá, o RH deixou tudo ok, a contratação já estava encaminhada, o profissional já tinha sido avisado. E a gente chega e fala, não vai dar. Não tem perfil. Algumas foram contratadas e depois demitidas, porque realmente não tem o perfil.
O RH, só uma pergunta, eu tô curioso, o RH foi também demitido nessa história? Caramba, pô, olha só. Não, mas assim, eu nem julgo, é porque o RH seguiu muito o processo com a linha corporativa. E o hard skill também. Porque daí vem ali, a pessoa tem perfil para atendimento, aí vem com aquela linha do call center, que não é o que a gente acredita. Né? Para um atendimento do tipo que a gente olha para o SAC 4.0, para essa linha da experiência, não é o call center. Call center, ele tem uma meta. Né? Ele entra ali por uma fila, né? Entre as ligações, ele vai atendendo, ele tem uma meta. A gente já foca em experiência, né? Quando atende um saque. Então, já é diferente. Totalmente diferente, é outro negócio. Né? Nós estamos falando de... Então, eu não julgo, não. Mas aí é porque agora todos os RHs colocam a gente no processo. Mas assim, eu não faço trabalho. E não são perguntas nada técnicas, não são perguntas nada de deixar a pessoa embaraçosa. Não, é uma conversa da vida, do dia a dia. Nossa, é uma como virada de olho que a gente pega, a gente já sabe que a pessoa não tá... É um não serve detalhe. Eu tenho umas aulas gravadas, né, aqui nos nossos treinamentos online, que é montar uma seleção 5 estrelas, que são cinco passos, né? E um deles vem é um dos eixos, que é quando a ideia é o líder, como que ele acompanha o RH. E a responsabilidade dele de acompanhar, porque a seleção é dele, ele que vai conduzir, né? Mas, o RH que vai lá pro RH, o RH vai resolver o problema dele. Não vai. Né? Então, seria a mesma coisa que o Tite delegasse pro preparador físico convocar a seleção dele. E é muito interessante, e tem uma parte lá, um eixo que é a história. É pedir pro candidato contar uma história dele. E quando a gente conta história, né, a gente acaba tirando muitas armaduras, né, tensões da própria relação do tempo ali, né, daquele motivo de estar do cara precisar do trabalho, estar no processo de seleção, sendo avaliado, e ser avaliado é algo que sempre deixa todo mundo tenso, qualquer um. Sim. Né? Então, contar a história. A gente fez isso. A gente bateu o martelo para uma candidata quando a gente pediu para contar assim, como foram os teus últimos atendimentos, tal. E a última, como é que me conta assim, qual atendimento não sai da tua cabeça, tu lembra o que tu te envolveu, e a pessoa contou um atendimento pra gente que ela fez, acho que foi no saque, não lembro ao certo. E ela contou com os olhos brilhando, e ela começou a pensar, enquanto resolveu o problema da empresa, ela também começou a pensar na pessoa, nos problemas que a pessoa estava tendo com aquilo. Ela detalhou coisas da vida que esse cliente contou para ela, não da vida pessoal, mas detalhes que ela estava vendo por conta desse produto. E ela se envolveu, ela se preocupou, ela girou a empresa para resolver um problema que era desse tamanho, mas ela se envolveu tanto que encantou. Enquanto ela contava ali, a gente já estava assim, com os olhinhos brilhando para esse perfil. Teve uma que ela atendia numa clínica. E aí, nem precisou ela terminar. Não. Ali a gente já agradeceu a ela, educadamente, porque ela falou assim, virou o olho. Ela sempre sabe como é, né? Velho, né? E aí, né? Se que revelou. Era um idoso, né? E se revela, e a gente vai contando história, ela tava atendendo né? um idoso, daí ela falou, sabe como é velho, né? Quando ela falou isso, como é que tu vai? Aí a gente agradeceu, pronto, a gente viu assim, sem empatia nenhuma. A pessoa estava atendendo um senhor, né, um idoso, e ela virou o olho e falou aquilo, acabou. A pessoa não tem perfil, não tem empatia nenhuma. Exatamente. E ali era uma das preferidas. Então a gente. E a gente era uma empresa que ia atender muitas pessoas de idade. Era um produto que ia ter muita ligação com o senhorzinho na linha. Ligação, não é WhatsApp. Aí imagina como é que a gente ia deixar uma pessoa dessa aqui vir um olho para um... Então essa história de contar histórias é muito legal. Uma ferramenta poderosíssima. Nossa, eu tenho histórias para contar também para vocês assim de empresas que me chamaram. Uma que era de uma empresa do SBT lá de Rolim de Moura, onde eu fazia um programa, inclusive, como apresentador. E ele estava com um problema muito sério com as pessoas com o equipamento, que era, né, o cara que ia com as máquinas para a rua, de cuidado. Aí ele tinha 2 candidatos, um veio e daí começou a contar a história assim, cara, o que é que tu faz? Qual é o teu hobby? E ele disse que ele tocava instrumento. Assim, tá, e como é que é o teu instrumento? Como é que tu cuida dele? Como é que tu faz?
Nossa, que ele começou a falar que ele polia aquele instrumento, que ele tinha a embalagem, que ele colocava, e ele não saía sem deixar tudo pronto. Ou seja, Eu olhei pro cara assim, pode contratar. Ele vai cuidar da tua máquina como ele isso aí. cuida do instrumento dele. E eu queria dizer para vocês que nosso papo tá bom, mas nosso podcast está terminando meu aqui Deus, e a gente ok. gastaria, né, mais um tempo. E para você que está nos assistindo, nós vamos ficar pelo menos mais uma hora aqui batendo esse muita papo história. aqui. Tem muita história, né? A gente não chegou a falar dos perrengues também, né? Dessa vida tem empresarial. E eu queria que você deixasse assim essa mensagem, né, de vocês, desse valor, né, do entregar um pouco a mais, de entender o ser humano, de entender os processos, juntar isso e virar uma máquina de fazer dinheiro e uma máquina de fazer felicidade. Daí, Olha. Débora, o que é que tu deixa pra gente aqui finalizando? Então assim, bem, se a gente puder hoje olhar um pouquinho para a nossa realidade, a gente vai entender, né, como empresa, que só vender o produto não basta, né? As pessoas, elas precisam se envolver com a marca, elas precisam se envolver emocionalmente. Então, a partir do momento que tu cria interações memoráveis com esse cliente, pode ter certeza de que ele vai ser o cliente da tua carteira. Aí nós chegamos no ponto, né, da era das experiências. Então, cuidar um pouquinho mais, não esperar aquele trade-off de, eu vou parar para resolver o problema agora da experiência do cliente ou de treinar a minha equipe. Se não tem tempo, né, a empresa já está rodando, vai incluindo aos poucos pequenas ações até que vocês consigam colocar essa cultura da experiência do cliente, dessa cultura do cuidado, de treinar a equipe, porque se você não fizer isso, tem outras empresas que já estão muito à frente, a gente é prova disso, porque a gente, há pouco tempo também, a gente teve que limitar a quantidade de consultorias que a gente estava pegando, porque muito excesso de trabalho, ou seja, empresas que estão buscando isso. Então, se preocupem mais com o cliente, com a equipe de vocês, e aí, com certeza, o retorno vai ser bem maior. E mapear a jornada do cliente, você pode fazer em qualquer momento da estrutura do seu negócio. É parar mesmo, chamar a equipe, né? Então, mapear a jornada, não tente fazer isso sozinho. Agregue o seu time para isso, né? Sua liderança, quem está lá na ponta atendendo o cliente. E nunca esqueça que você vai fidelizar o seu cliente no pós, né? Quando acontecer qualquer problema. E a experiência do cliente, ela sempre vai girar em torno de 3 pontos e 3 pilares, que é o tempo, o esforço e a solução. E o esforço, ele tem que ser sempre mais leve para o lado do cliente. Então, reduza sempre o esforço para ele, tá? E nunca esqueça de entregar sempre além, né? Como a gente falou ali antes, a obrigação tem que ser o ponto de partida. Então, se você quiser entregar, né, uma experiência memorável, faça sempre o over-delivery, que a gente chama, né? Que é o entregar além, né? O detalhe. E a simplicidade, ela não é simples, não é tão fácil assim de fazer. Mas os detalhes, né, eles são simples. Tá? Essa é a minha mensagem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um prazer tomar o cafezinho do Murilo. Né? Obrigada, Edmilson. Foi muito bom estar aqui contigo. E aonde que eu encontro vocês? Nas redes sociais, nos canais? sim. Como é que é isso? Tem um Instagram, que é @seufossekliente. A gente está lá. Né? E no LinkedIn, Thalita Coral. E também. Débora Coral no Débora Coral. LinkedIn também. E eu, né, agradeço, né, você estar aqui com a gente no nosso podcast, né, Gestão 360 Graus, trazendo essa experiência incrível. Né, 2 seres humanos, 2 cérebros, né, incríveis. Né, e parabéns pelo que vocês têm feito pelas pessoas, pelas empresas e principalmente, né, por vocês dentro dessa satisfação. E é muito gostoso entrevistar alguém que está com um sorrisinho sempre no rosto, falando das suas experiências, né? Veja essa paixão de vocês pelo que vocês fazem e certamente nós vamos ter outras experiências aqui, viu? A Então, gente vai adorar voltar. muito obrigado. Obrigada. Edmilson. E bom, é isso. Mais um podcast aqui, né? Gestão 360 Graus, onde nós estamos sempre trazendo entrevistas incríveis, pessoas que vêm compartilhar de forma carinhosa, né, para vocês as suas experiências, informação e com tanta utilidade do que dizem aqui dentro dessas experiências para você praticar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua empresa. Então não esqueça disso e até o nosso próximo podcast Gestão 360 Graus.